Olá, pessoal. Hoje faremos o estudo de Mateus, capítulo 28, que é o último capítulo deste livro. Então, primeiramente, como sempre, vamos orar. Pai Celestial, entramos diante do Senhor e da Tua presença. Primeiramente, em gratidão. Gratidão, Pai, porque o Senhor nos sustentou e nos deu perseverança até aqui. Queremos te agradecer ainda e reconhecer a tua bondade por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Mais uma vez, apresentamos ao Senhor o estudo de hoje e pedimos que o Espírito Santo fale conosco e nos instrua na tua verdade. Desde já te agradecemos por tudo que o Senhor já nos ensinou, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Glorificamos o seu nome, Pai, porque sabemos que é a tua boa mão que está estendida em nosso favor. Nós te louvamos e agradecemos e entregamos a glória ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 28. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra na entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então, o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram, apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então, Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Então, quando as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, pessoal, primeiro, nesse capítulo, eu quero ressaltar a questão da adoração. Nós vemos que as mulheres foram as primeiras a saberem que Jesus havia ressuscitado, e quando elas encontram ele, a Bíblia deixa claro que elas adoraram a Jesus. Também deixa claro
no versículo 17, que os discípulos, quando viram Jesus, o adoraram. No versículo 9, fala que as mulheres, elas abraçaram os pés de Jesus e o adoraram, ou seja, elas se prostraram para eles. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a Bíblia, em vários momentos, deixa claro que nós devemos adorar, nos prostrar, nos ajoelhar somente para Deus. E Jesus é Deus, por isso que ele aceitou a adoração. Em nenhum momento Jesus recusa que as pessoas se prostrem, se ajoelhem, adorem a ele, porque ele é Deus. E nós vimos isso ao longo de várias vezes em Mateus. As pessoas vinham até Jesus, se ajoelhavam para ele e adoravam ele, vinham até ele, se ajoelhavam para ele e pediam um milagre. E Jesus nunca recusou. Ai, Tati, mas Jesus não recusou porque ele é Deus, então ele pode ser adorado. Sim, Jesus pode ser adorado, mas ele é Deus. A Bíblia deixa claro que nós devemos adorar somente a Deus. E ao longo da Bíblia, nós vemos que outras pessoas foram tentar adorar quem não era Deus, e essas pessoas que estavam sendo adoradas recusaram a adoração. Vamos ver, Atos 10, 25 a 26. Cornélio se prostra, ou seja, se ajoelha para Pedro. E olha o que Pedro disse. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se, ou seja, ajoelhando-se, aos seus pés o adorou. Mas o que Pedro diz? Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Isso não aconteceu só com Pedro. Paulo e Barnabé também, o povo tentou adorá-los quando viu que eles fizeram um milagre. Que na verdade eles não fizeram. Deus fez um milagre através deles. E olha o que eles dizem em Atos 14, versículo 11 a 15. Levantaram a voz, dizendo, os deuses em forma de homens desceram até nós. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes, dizendo, senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós. Ou seja, eles recusaram a adoração. Em Apocalipse, João tenta se ajoelhar e adorar um anjo. E olha o que o anjo disse. Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. João se lançando aos pés do anjo. Mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo. Adora a Deus. Apocalipse 22, 8 a 9. João de novo. Prostrei-me aos pés do anjo para o adorar. Mas ele me disse, não faças tal. Adora a Deus. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos que nós só devemos nos ajoelhar, nós só devemos adorar a Deus. E todas essas pessoas, elas não aceitaram que outros se ajoelhassem para elas. Pedro, Paulo, Barnabé, o anjo, nenhum aceitou. Por quê? Ah, Tati, é porque eles são humildes. Então Jesus não é humilde porque Jesus aceitou a adoração das pessoas, entendeu? A Bíblia não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Nós devemos adorar somente a Deus, entendem? E aí, outra questão que é uma confusão que é feita. Ai, Deus é machista. Deus não valoriza as mulheres. Gente, ao longo da Bíblia, e se você entender o contexto cultural daquela época, Deus foi um revolucionário em relação às mulheres. As mulheres não tinham lugar na sociedade. Deus deu lugar a elas. Olha o que aconteceu. As primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado não foram os discípulos, foram as mulheres. E Jesus deu a elas a missão de levar a notícia, a melhor notícia, que ele tinha sido ressuscitado. Entende? Então, esse conceito que é muitas vezes apregoado de um Deus machista, é de pessoas que não leem a Bíblia, não conhecem a verdade. Por isso que eu ensino vocês, leiam a Bíblia. E também nós vemos como que aconteceu a situação dos guardas. Nós terminamos
o capítulo 27, falando que os guardas, eles pediram para que fosse selado o túmulo de Jesus, que fosse colocados a porta, do túmulo guardas. Para quê? Para que os guardas, na verdade, os sacerdotes e os fariseus, que falaram, que fosse selado o túmulo, que fosse colocados guardas à porta, para que não corresse o risco de Jesus ressuscitar, como ele havia predito que faria. Mas, como nós sabemos, ele ressuscitou. O esforço humano não foi suficiente para impedir os planos de Deus que já haviam sido preditos ao longo de todo Mateus e ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas olha o que acontece, a Bíblia deixa registrado, dos versículos 12 ao 14. Mostra que os guardas foram até os líderes e falaram: o corpo do homem sumiu. Apareceu o anjo, e agora, o que é que nós vamos fazer? Se o corpo tivesse sido realmente roubado, como a notícia se espalhou, esses guardas teriam sido assassinados. Eles teriam sido executados. Por quê? Porque foi dada uma missão e eles não cumpriram a missão. Mas isso não aconteceu com eles. Ao contrário, eles receberam uma soma de dinheiro, foram subornados para que contassem que os discípulos roubaram o corpo. Gente, pensa a situação da época. O túmulo selado, os guardas à porta. E quem eram os discípulos? Eram pessoas sem poder militar, eram pessoas simples. Eram pescadores, pessoas que não tinham poder militar. Como que eles viriam e roubariam de soldados que tinham poderio militar, força militar, armas e tudo, e roubariam deles o corpo? Vocês têm noção do peso que é um corpo de um homem morto? Porque o peso de um corpo, de alguém morto é muito, gente, é pesado. Não é o mesmo peso de um corpo de uma pessoa viva, entende? E aí eles roubariam no meio da noite, rolariam uma pedra, depois dei uma pesquisada. O tamanho que é uma pedra de um túmulo. Era como se fosse uma caverna, e nessa caverna tinha uma pedra de todo o tamanho, fechando essa entrada. Como que eles viriam, rolariam essa pedra sem ninguém perceber, uma pedra enorme, roubariam um corpo pesado e os guardas não veriam nada. Entendeu que a história não bate? Por quê? Porque Jesus ressuscitou, entendeu? O corpo não foi roubado. Isso, Jesus já falou que ia acontecer, que ele ressuscitaria. Só cumpriu aquilo que ele já havia dito. E aí, por fim, a missão que Jesus nos deixa, do versículo 19 ao 20. Ele deixa claro a nossa missão, que é ir e fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar as pessoas a obedecer, não doutrinas, não o que nós achamos, o que nós achamos bom, o que nós achamos que é certo ou errado, mas ensinar as pessoas a obedecerem a todas as ordens que Jesus dá. Essa é a nossa missão. E o que ele garante? Que ele estará conosco até o fim dos tempos. Então, pessoal, olha a grande missão que nós temos. E é por isso que nós estamos aqui, aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo o que ele disse, para que nós nos tornemos capacitados a praticar aquilo que ele nos mandou fazer, ensinar a verdade. Certo? Então, pessoal, hoje finalizamos com muita alegria, finalizamos o capítulo 28 e também o livro todo de Mateus. Para você que é novo convertido ou que já tem muito tempo na estrada do Senhor, mas nunca conseguiu concluir um livro todo da Bíblia, olha o que a perseverança faz. O que é a perseverança? É nós insistirmos sem desistir. Aquela sementinha que você começou lá no início a plantar, em Mateus capítulo 1, quando nós combinamos que os vídeos durariam entre 15 e 20 minutos, e que se todos os dias você se esforçasse um pouquinho, você conseguiria terminar. Para você que nunca conseguiu terminar um livro da Bíblia,
Olha o que poucos minutos do seu dia fizeram. Olha o tanto que você aprendeu. Muitas vezes nós não absorvemos tudo na primeira leitura. Ninguém absorve tudo. Eu também não absorvi tudo na primeira leitura. Até hoje eu aprendo muito com a palavra. Cada vez que eu estudo, eu aprendo mais. Mas olha o poder que tem a perseverança. A perseverança é um princípio bíblico. Nós devemos insistir sem desistir. E cada sementinha que nós plantamos ao longo de todos esses dias nos conduziram até aqui. Só termina quem começa. E você que começou, você que não desistiu, e você que chegou até aqui, quero te parabenizar por persistir, por perseverar. E quero te parabenizar por todos os dias ter se esforçado, dedicado um pouco de tempo para o Senhor. Eu tenho certeza que hoje você já não é mais igual a pessoa que assistiu o vídeo lá no início, no capítulo 1 de Mateus. E também quero te convidar a continuar perseverando. E vamos juntos agora para o segundo livro do Novo Testamento, que é o livro de Marcos. Então, um abraço para vocês e até Marcos, capítulo 1.